Atos capítulo 5, verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Grande Deus, nós pedimos que nesse instante Sua presença possa ajudar cada pessoa que te busca, que te ama, que espera em ti. Enquanto falamos da riqueza da mensagem do seu profeta, que cada um de nós possamos aproveitar o sabor desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Obediência completa une você com a palavra. Irmão Brana afirma na mensagem O Sinal, a qual vamos ler hoje, no 114, 115, 116, vamos ler alguma parte destes parágrafos da mensagem O Sinal, tradução de Goiânia. Obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito ao sinal, que o sinal é o Espírito Santo. Então, tem que ter uma obediência completa à palavra de Deus. A maioria das vezes as pessoas não entendem o que é obedecer à palavra. Eles vivem numa era e obedecem à palavra de outra era. Aí está errado. Você tem que ter obediência completa à palavra da sua era. Se não for aquela obediência à palavra da sua era, do seu tempo, do tempo que você vive, não adianta você obedecer à palavra de Moisés. Porque a palavra de Moisés foi para os dias de Moisés e profetizou coisas para os dias de Jesus. E assim vem seguindo. A palavra de Isaías foi para os dias de Isaías, mas profetizou coisas que viria nos dias de Jesus, viria nos dias de João Batista, nos dias de Paulo, e profetizou coisas do nosso tempo. É uma Bíblia que vem cumprindo e as pessoas têm que ver quando cumpre aquilo. Quando cumpriu do nome, o meu povo saberá o meu nome. Então, aquilo foi cumprido quando Jesus veio, quando Jesus nasceu. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Cumpriu. Mas tem também uma parte e o povo estaria conhecendo o novo nome. E o novo nome não é para o tempo de Jesus. O novo nome é exatamente para o nosso tempo, para o tempo de William Branham, para cá. Então são escrituras que têm o cumprimento no seu dia. Quem viveu nos dias de Isaías tinha que obedecer às palavras do dia de Isaías, que ele estava pregando no momento. Mas quando ele pregava com respeito ao Messias, no capítulo 53 de Isaías, você vê que aquilo teria 800 anos ainda para cumprir. Então as pessoas que viriam 800 anos depois é que iriam ver esta promessa e cumprir esta promessa. Era uma obediência total à palavra do seu dia, une você e esta palavra. Não adianta você ter obediência, hoje estão tendo obediência
a lei de Moisés. Mas depois da lei de Moisés veio a graça. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por meio de Cristo, diz São João. Então, quer dizer, as pessoas ficam lá na lei, enquanto que agora veio o tempo da graça. A graça teve o seu tempo em Apocalipse 10, quando cumpriu, Apocalipse 10, 6, o tempo acabou, que era o tempo da graça. Exatamente nos dias da voz do sétimo anjo, era o tempo ia acabar, era o tempo dos 7 trovões para ser revelado, o tempo acabaria. 7 selos abertos, o tempo ia acabar. Quer dizer, isso foi pregado por João lá atrás, mas veio cumprir aqui na frente. Então nós temos que ver o que cumpre no nosso tempo e ter uma obediência completa ao que cumpre nos nossos dias. Não adianta você obedecer ontem, se hoje Deus está fazendo outra coisa. Não adianta eles falarem de Cristo, quando 40, 50 dias depois, já desceu, foi o Espírito Santo. Então, o que adiantava ficar só falando em Cristo e rejeitava a promessa do dia? Eles estariam perdidos. Mesmo crendo em Jesus, rejeitando a descida do Espírito Santo, rejeitando a mensagem que Pedro estava entregando, e eles podiam dizer, não, eu creio só nos evangelhos, eu creio só em Jesus, só nos evangelhos. Mas nos evangelhos está escrito coisas mandamentos que Deus deu através do Filho amado, que viria a cumprir através dos discípulos, dos apóstolos. Por isso, quando Pedro entra em cena, eles estavam com uma mensagem que Jesus já tinha dito para Pedro, quando te converteres. Quer dizer, enquanto eu estou pregando, Pedro, você ainda não é convertido. Você está comigo aqui, mas não é convertido. Você fica no meu ministério 3 anos e meio e não é convertido. Quantos de nós não ficamos só 3 anos e meio? Nós vamos falar de Pedro. Pedro ficou 3 anos e meio no ministério de Jesus e não era convertido. Jesus disse que ele não era. Jesus diz, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. E Pedro foi converter no Pentecostes. Você não converte sem receber o Espírito Santo. A conversão está em você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o mundo está em você. Então, ele vai converter e convencer você do mundo do pecado e do juízo. Agora, a gente tem que ter mente aberta para poder obedecer e unir com a palavra do dia. Então não vamos ficar aqui só falando em Jesus, só falando em Pedro, só falando no batismo de Pedro. O próprio Pedro, nos seus dias lá, a mensagem em Atos 3 já estava anunciando a vinda de Jesus. Entende? Que ele tinha vindo para morrer, mas já estava anunciando a vinda do Senhor outra vez. No capítulo 3, verso 19 em diante. E essa mensagem veio cumprir aqui, no tempo da irmã Brana. Malaquias escreveu lá atrás, era para o seu tempo, para o seu dia. Ele era o profeta daquele dia, mas não era só para o seu dia. Tinha profecia dentro da mensagem do profeta Malaquias, que veio cumprir no nosso tempo, veio cumprir no tempo de Jesus, que era, eis que envia um anjo diante da tua face. Capítulo 3, verso 1 de Malaquias, era João Batista. Mas o capítulo 4, versos 5 e 6 de Malaquias, já fala de outro Elias. O Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Então não era para o tempo de Malaquias, não era para o tempo de João Batista, não era para o tempo de Paulo, de Pedro.
E assim por diante. Não era para o tempo das eras, mas era para o final do tempo. Deus ia enviar Elias nos últimos dias. E antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, esses dias terríveis, você já vê mal acontecer. Mas nós sabemos que tem coisas piores ainda para acontecer. Mas tem coisas melhores ainda para acontecer. Tem o pior, que é a destruição dos homens maus. Mas tem o melhor, que é o rapto da igreja de Cristo. Quem vai? Aquele que tem uma obediência que une você com a palavra. Então não adianta hoje nós termos apenas uma unidade. Eu creio no Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes. Você sabe que o irmão Brana fala sobre isso. Que a pessoa diz, eu creio no Espírito Santo, como ele caiu no dia de Pentecostes. O irmão Brana diz assim, só que hoje pode ser um pouquinho diferente. Você caiu no dia de Pentecostes, tudo bem, você crê, mas aquele foi o dia de Pentecostes, foi 2000 anos atrás. Só que agora, Deus está manifestando a sua palavra através de um profeta. Isso você tem que crer, é assim. A Bíblia, ela não é um livro histórico, ela é um livro profético. Então você vê, ela cumpre no dia, depois do dia, milênios depois, ela está cumprindo. Nós temos a Bíblia desde o Gênesis, cumprindo até o nosso tempo. Agora, nós precisamos ter uma unidade com a mensagem que a Bíblia anuncia que cumpriria no nosso tempo. Não é ficarmos falando apenas daquilo que cumpriu lá atrás. Então, obediência completa à palavra de Deus. Agora, o irmão Breno diz aqui, não é obediência parcial, até onde a sua denominação permite, mas obediência completa, total, à palavra, a qual é Cristo, traz a gente para dentro de Cristo. A palavra é Cristo. Agora, a palavra Cristo em Moisés, Cristo em Isaías, Cristo em Jeremias, entende? Cristo em Jesus. A palavra é Cristo em Pedro, Cristo em Paulo, Cristo em Irineu, Cristo em Martim, Columba, Lutero, Wesley, Cristo em Brana. É tão simples você ver. A palavra é Cristo, ela tem que encontrar aquele corpo do dia para ela operar. Enquanto não apareceu a Virgem, a promessa não cumpriu. Mas nós já tínhamos a promessa desde o tempo de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá. Quantas mocinhas, seus pais, podiam ter dito, vamos filha, a sua vida é pura, você é filha do papai, você vive direitinho, você não vive de braço em braço, você não vive deixando aí ser agarrada, você é uma virgem. Você está preparada para um homem. Então, quantos poderiam dizer, vamos fazer o enxoval, porque uma virgem vai conceber. Quem sabe é você, minha filha. Tão pura, tão santa, que sempre os pais veem assim, né? Os pais veem sempre os filhos puros, santos. Os outros lá fora dizem um mentiroso, um bandido, um sem vergonha, um safado. A mãe diz, não, ele é um anjo. É uma bênção. Então, agora, Cristo, na verdade, olha para nós e vê nós do jeito que nós somos. Somos, segundo a palavra, que nós unimos e estamos manifestando esta palavra completa deste dia. Amém? Então, quantas virgens foram preparadas e nenhuma delas teve o Messias. Depois de 700, 800 anos, aí a Virgem apareceu. Aí Cristo operou. Você vê que ele nasceu
o Cristo, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Ele nasceu Cristo. 8 dias depois, ele foi circuncidado. Então você tem que ver, e o irmão Branham diz que a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E aí onde vem o novo nome para o crente também. Ele tem que passar por isso para receber o novo nome. Abraão, Sara receberam o novo nome. Abraão, com 99 anos, foi circuncidado. E com 100 anos ele teve o Isaac. Mostrando que cada um de nós temos que tirar essa carne excedente, que é a circuncisão, que era feita só no homem. Mas tem que tirar aquela carne excedente, para que este homem esteja pronto para poder unir a uma mulher naquele tempo. A gente não fala tão claro essas coisas, porque isso leva, o mau asseio leva infecção para a mulher, que tem que tomar cuidado, asseio. Mas quando ele era circuncidado, então a carne excedente era cortada, aí ele podia ter o seu casamento e não levar inflamação, infecção, porque muitas vezes o que leva o pastor para a igreja é inflamação, é infecção através da palavra. A palavra que não é total, a palavra que não é completa, a palavra que é parcial. Mas tem que haver uma circuncisão total, tanto no pregador, para que ele possa dar à igreja uma mensagem circuncidada, uma mensagem que é do Espírito Santo, que pode dizer a essa igreja: você está própria para casar. E você vai casar exatamente com este circuncidado. Agora, eu estou falando de um lado espiritual. Vocês têm que entender. Lá entre os hebreus é feito na carne mesmo. Mas entre nós é a circuncisão do coração, do espírito. Quer dizer, é uma limpeza na nossa vida, é tirar tudo que é excedente, a carne excedente, o mundanismo, tem que afastar da nossa vida. Por isso nós temos 3 processos: santificação, que é a justificação, santificação. Você é justo, Deus te pegou, te santificou, aí Ele te limpou. Mas Ele não te usa ainda. É o que o irmão Branham disse, que ela tem um sentido duplo. Porque você foi santificado, limpo e posto a um lado. Aí depois vem o Espírito Santo, enche esse vaso, aí ele pode ser um pregador. Porque se ele é um vaso cheio do Espírito Santo, ele tem a unidade total com a palavra. Você não tem unidade ou não tem unidade total com a palavra, como o irmão Branham prega aqui, se não tivermos essa circuncisão. Aí você tem essa unidade completa com a palavra, aí pode-se pregar uma mensagem que une estas pessoas com Deus. Assim como o Pai uniu com o Filho, assim o Filho une com a igreja. E a igreja vai no rapto. Mas tem que haver uma unidade. A unidade é trazer o Espírito para dentro. Era o Espírito Santo dentro do Filho. É o Espírito Santo dentro da igreja, para poder nos limpar totalmente. Então o irmão Branham continua dizendo aqui, obediência, e diz agora, como seria se você estivesse todo em Cristo, menos os pés e as mãos? O que mais frequentemente sucede é que tudo está dentro, menos o coração. Porque se o coração está dentro, tudo muda. Tudo muda. Se o crente deu o coração para Jesus, Jesus governa olhos, lábios,
audição, pés, mãos. Dá o seu coração. É o que ele diz, dá o coração para Jesus, aí as mulheres dão o corpo para o diabo. Quer dizer, não, meu coração está para Jesus, estão de calça esporte, expondo todo o modelo do seu corpo. Estão de roupa curta, mostrando todo o seu corpo. Então, são coisas que nós precisamos aprender para mostrar para o mundo no qual nós vivemos que nós temos alcançado o Espírito Santo, temos dado o coração e Cristo governa tudo. A Bíblia diz que é para você dar a Deus corpo, espírito e alma. Não é só o coração, corpo, espírito e alma. Porque você é um ser trino. Você não pode dar só uma parte. Você está dando todo o seu ser a Cristo. Corpo, espírito e alma. A alma é a natureza do espírito. Então, Deus tirou o espírito mundano e te deu o espírito dele. Aí a coisa muda. Se Deus faz isso na igreja, se Deus faz isso em casa, na mulher e no marido, há uma unidade entre marido e mulher. Eles podem estar unidos completamente e a palavra estar operando neles, porque senão é obediência total, completa, une você com a palavra. Amém. Tem tanta coisa boa aqui, que o irmão Branham diz, você crê nela completamente e está inteiramente em você. Agora, a gente tem que passar por isso. Crer na mensagem de Moisés, a gente crê na mensagem de Noé, tudo bem, mas isso daí é de 5 milênios atrás, 6 milênios atrás. Espera lá, eu creio na mensagem de Jesus, mas é 2000 anos atrás. Quando você crê na mensagem de Jesus, Jesus era o Filho do homem, ele era o Filho do homem, e Jesus pregou, mas assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será também nos dias da vinda do Filho do homem. Quer dizer, Jesus pregou, ele era o Filho do homem no seu dia, mas tinha uma profecia para cumprir 2000 anos depois. E é o que cumpriu quando Deus veio no profeta. Deus uniu com o profeta. Por quê? A obediência completa une o profeta com a palavra. A obediência completa leva você a estar unido completamente com o livrinho. Leva você a comer o livrinho. Se você está unido com ele. Agora, vamos aqui, eu estou unido com o livro. Então eu estou unido e comendo um livro selado. Não tem revelação, não tem luz, só tem profecias, não tem cumprimento. Mas eu estou unido com o livrinho, comendo o livrinho. O livrinho já é o livro revelado. Os segredos, os mistérios que estavam ocultos foram revelados e nós agora, do tempo do irmão Branham para cá, é o tempo de comer o livrinho aberto. Da terceira etapa do irmão Branham para cá. Na primeira etapa ninguém comia livrinho, comia o livro. E para comer o livro, pela própria Bíblia diz, João não podia nem olhar para o livro. Quer dizer, não entende. Você tem um livro, mas não entende, não adianta olhar para ele, porque não podia nem olhar para o livro, porque não entendia. Mas quando este livro veio do céu, Cristo desceu do céu, com o livrinho aberto, Apocalipse 10, 1, e entregou esse livrinho aberto para o 7º anjo, que ele tomou aquela espada que caiu na mão dele, era o livrinho. Ele diz, era a Bíblia Sagrada, que caiu na mão dele, mas é a Bíblia revelada. Foi no capítulo 10 de Apocalipse. E foi na terceira etapa que a espada caiu na mão do nosso profeta. Aí estava a unidade do profeta com a palavra. A unidade agora do crente,
Se o pastor não tem uma unidade com a palavra que cumpre no seu dia, aí nós podemos ficar sem saber o que cumpre hoje, meu irmão. O que cumpre hoje? Cumpre é que nós comemos o livrinho e profetizamos outra vez. Isso está cumprindo hoje. Comendo o livrinho, profetizando outra vez. O que nunca irmão Brana falou sobre esta escritura. Porque ele comeu o livrinho, mas não podia profetizar outra vez, porque ele estava profetizando. Aquilo que ele profetizou era tão profecia, a terceira etapa, que não podia dizer a ninguém. Era uma profecia. Mas quando chegasse no tempo da esposa comer o livrinho, ia profetizar outra vez. Então, quando você fala de uma coisa uma vez, pouco você entende. Mas se você falar outra vez, entende mais. Quantas pessoas têm experiência? Eu ouvi essa mensagem, mas eu não via isso daí. Porque eu ouvi uma vez. Aí eu que ouvi outra vez. Aí eu vi. E é dessa forma mesmo. Em tudo é assim. O que você lê uma vez, não dá para captar. Irmão Brana pregou os 7 selos uma vez. Deus disse para ele, não diga a ninguém desse mistério. E o mistério que ele não podia dizer era exatamente dia e hora. Era novo nome que ele não podia dizer, os 7 trovões. Agora, a gente vai lá na mensagem dele, encontra tudo isso pregado. Ele não podia dizer a ninguém, a alguém, para alguém não querer ser alguém. Mas quando aquilo viesse a cumprimento, então, sabe quem tinha que ouvir essa mensagem? Essa unidade que nós temos hoje, de comer o livrinho que o irmão Brana revelou pelo Espírito Santo, era nós mesmos. Não era para os Estados Unidos. Eles não entenderam, irmão Brana falou que eles não entenderam. E são as melhores pessoas. País de primeiro mundo. Mas não entenderam, por quê? Como você vai entender sendo um bebê pentecostal? E o que acontecia dentro do ministério do próprio profeta, era isso, Deus falou para ele, foi no 7º selo. Não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Bebês pentecostais não era o sistema pentecostal. Bebês pentecostais estavam dentro da igreja, crendo no movimento pentecostal, mas não tendo a luz de poder pegar o livrinho e comer o livrinho naquele dia. E aquele dia era o dia de comer o livrinho. Quando o irmão Brana estava no púlpito, lá de Jeffersonville, pregando uma semana, 10 dias, pregando a revelação dos 7 selos. Ele nunca pregou a revelação dos 6 selos. Ele falou em 6 lá dentro, porque ele era o 7º. Não diga a ninguém. Ele não podia dizer. E quanto tempo levou para nós podermos descobrir isso daí? Quanto tempo levou? Mas hoje temos que ser agradecidos a Deus, porque podemos enxergar isto. Obediência completa une você e a palavra. Agora, o que adianta eu ser unido apenas no batismo em nome de Jesus Cristo, que tem gente como os pentecostais, nem essa unidade tem. Que você tem que ter a unidade do batismo, que é para arrependimento e remissão de pecados. Você tem que ter primeiro isso, para depois você chegar a conhecer o que conhecemos hoje. Tivemos que passar justificação, santificação, restauração de dons, para depois chegar ao batismo com o Espírito Santo, que era Deus encarnado. Porque nos dias de Jesus, quem falasse contra era perdoado. Mas nos dias de Brana, quem falou contra não era perdoado. As pessoas saíam e já caíam mortas ali. Ó. Quantos fizeram isso e caíram mortos? Por quê? Porque nos dias de Jesus tinha perdão. Porque o Cordeiro ainda ia para o trono.
mas nos dias de Brano o cordeiro tinha saído do trono. A misericórdia tinha descido para a terra. A misericórdia estava encarnada em um homem. E não ter unidade com a mensagem, com a misericórdia daquele dia, é perecer. Isso é o que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, vem para nós. Nós dissemos, eu creio nos selos revelados, nos trovões revelados. Mas você crê que nesse dia, tem essa representação. Nesse dia, estamos comendo o livrinho. Comendo o livrinho, nesse dia. Se João mostrou isso há 2000 anos atrás, se o irmão Branham comeu isso há quase 60 anos atrás, nós estamos comendo agora. Obediência completa une você com a palavra. Não é você unir com a palavra de Lutero, de Wesley, Pentecostes, com a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Não, é unir com a terceira puxada. Espero que Deus fale ao seu coração, porque é tempo da gente ter essa unidade com a palavra, que aí o Espírito Santo está operando em nós, nos dando graça, e escrituras de 2000 anos atrás está cumprindo agora. Só de saber, 2000 anos atrás, João na visão comeu o livrinho. 1963, William Branham comeu o livrinho, para que ele fosse um com a palavra. Isso é o que ele mesmo diz. O sétimo anjo comeu o livrinho para ser um com a palavra. A festa das trombetas, 124, 125. E outras escrituras, né, que nós temos aí do profeta no seu dia. Agora, o que adianta o irmão Branham comeu no seu dia e eu não como hoje? Eu queria saber, quem foi que comeu o livrinho? Depois do irmão Branham, quem comeu? Quem comeu a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões? Porque os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Pergunta e resposta 478. Quem comeu? E outras, você sabe que tem. Mas ninguém comeu. Precisava ter o tempo de nós comermos. Hoje nós agradecemos a Deus, porque nós comemos. Desde o ano 2000, nós comemos outra vez. Por isso, profetizamos. Porque o irmão Branham comeu. Mas agora profetizamos outra vez. É aquele mesmo espírito que estava no irmão Branham comendo o livrinho, é o mesmo espírito que está em nós comendo o livrinho hoje também. Aquele espírito que estava no irmão Branham profetizando quando ele comeu o livrinho e profetizou, é o mesmo Espírito Santo que está em nós, esta obediência total a esta palavra que une nós com a palavra, que está fazendo nós comer o livrinho hoje também. É o mesmo que aconteceu no tempo do irmão Branham, está acontecendo agora. Agora, você é a pessoa, é o indivíduo, que Deus trata com o indivíduo. Os gentios, Deus trata com o indivíduo. Israel, Deus trata com a nação. Mas conosco Ele trata com o indivíduo. Ele começa com o indivíduo que come o livrinho e passa para os outros, e os outros comem o livrinho também. Não tem nenhum domínio de homem sobre homem. É o alimento que faz nós sermos iguais. Se não comemos a mesma coisa espiritualmente, não somos iguais. Nós temos que comer a mesma coisa, ter a mesma unção, ter a mesma obediência total. Une você com a palavra, não obediência parcial. Como que você pode unir com tudo? O Cordeiro saiu do trono. Aí você une. Tem gente que nem com isso une. Deus tem novo nome. Vamos unir com isso. Deus tem novo nome. Mas não podemos unir com João. Mas você ficou sabendo exatamente por causa do ministério de João.
que tinha que repetir. Outra vez, profetize outra vez, para que nós pudéssemos saber o que nós sabemos por revelação. Não é para sermos grandes, isso nunca fez nós grandes. Nós somos o povo desprezado pelos outros, mas também não estamos preocupados com isso não. Nós estamos querendo que os outros nos aceitem. Eles não aceitam nem a palavra, vai aceitar nós. Para aceitar nós tem que aceitar a palavra. Para crer em nós tem que crer na palavra. Para crer em Jesus, você tem que crer na palavra que estava nele. Para crer em Brana, você tem que crer na palavra que ele pregou. Para crer em João, na noiva hoje, você tem que crer na palavra que está em nós. Pai Celeste, que o seu povo encontre cada dia mais um lugar seguro, Pai, para eles unir com a palavra. Que o seu profeta teve que unir, comer o livrinho, porque ele uniu com a palavra e foi um. E nós hoje comemos a mesma palavra, o mesmo livrinho, para sermos um. Um com o livrinho, um com o profeta, um com a palavra. Não dois, um. Não crendo diferente, crendo igual. É esta manifestação. Obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados, limpa nossa vida, nossa mente. Faz de nós verdadeiros cristãos que obedecem e unem com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sou propriedade de Deus, sou protegido, e nenhuma seta do inimigo tem poder sobre mim. Declaro para o mundo, agora sou comprometido. Tornei-me herdeiro de um reino que há de vir. Está descartado qualquer tipo de acordo, é código de honra, e disso não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito, não vendo, não troco, não dou. O rio da vida, a cidade santa. Por meu novo nome eu vou ser chamado, e nada se compara com o que lá vou ter. Um corpo transformado, cheio de poder, semelhante a Deus, ali eu serei. Está descartado qualquer tipo de acordo, é código de honra, e disso não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito, não vendo, não troco, não dou. O rio da vida, a cidade santa. Por meu novo nome eu vou ser chamado, e nada se compara com o que lá vou ter. Um corpo transformado, cheio de poder, semelhante a Deus, ali eu serei. Está descartado qualquer tipo de acordo, é código de honra, e disso não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito, não vendo, não troco, não dou. Não vendo, não troco, não dou.